Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Om Shanti, Shanti Shanti Om, Namastê. Verso 24, aquele yogi cuja felicidade se encontra em sua natureza, né? Aqui está dizendo, cuja felicidade está dentro de si, cujo prazer está dentro de si, cuja visão está dentro, tornou-se Brahman enquanto vivo e alcança a unidade com Brahman após a morte. Ok? Então, aqui a gente tem que rever esse verso para evitar interpretações equivocadas. Aquele yogi cuja felicidade está dentro, né? Essa felicidade, ela está dentro no sentido que ela é derivada de sua natureza intrínseca. Então, a natureza é aquilo sem o qual aquilo não é aquilo. Eu não sou o que eu sou, a menos que eu tenha uma natureza intrínseca, né? Tudo tem natureza intrínseca, né? Então, o yogi cuja felicidade, né, ela é obtida através da compreensão de sua natureza intrínseca. E essa natureza é a natureza Ananda, é a natureza referente à sua real identidade como Satchitananda, né, consciência, existência de natureza não limitada, não dual. Então, esta felicidade se origina desta compreensão. Então, se diz que ela não depende de fatores externos. Então, em oposição aos fatores internos, nós dizemos que são fatores internos, ou que a felicidade está dentro, mas não está dentro nem fora. Ela depende de uma compreensão clara, firme, profunda e muito bem estabelecida, né, a respeito da minha natureza como consciência e existência, que jamais é afetada pelas experiências do corpo-mente. Tá? Então, esta compreensão é que produz a felicidade. O que é a felicidade? É uma mente pacificada através desta compreensão. É uma mente livre de ansiedade, expectativa, frustrações, desejos e medos, porque ela compreendeu aquele aspecto da sua natureza humana que é Satit Ananda, que não é impactada pelas experiências do corpo-mente. As experiências do corpo-mente pertencem ao corpo-mente, mas eu sou Satchitananda, eu sou a consciência, a existência, o princípio, testemunha, que é livre e independente das experiências do corpo-mente. Portanto, essa felicidade é derivada desta convicção de conhecimento a respeito da sua. Imagina você descobrir que você é livre do mundo, né? O mundo é um local tão difícil, porque a gente quer ser feliz, mas a gente busca a felicidade no manuseio e controle das pessoas, das coisas, das circunstâncias, situações, dos eventos, e a gente não consegue, a gente se frustra. Imagina você estar numa situação na qual você simplesmente não depende das circunstâncias do mundo para estar pacificado. Isso só é possível se eu claramente, firmemente reivindico a minha natureza livre e independente do corpo-mente e suas experiências, né? Esta reivindicação só é possível através da compreensão. Eu não tenho que fazer nada para voltar para Brahman, porque eu compreendi que eu sou Brahman, né? Então, esta compreensão, embora seja compreensão da minha natureza, que não é uma entidade experiencial, ela abençoa a minha identidade inferior como a entidade experienciadora, de tal modo que eu desfruto de quê? De uma mente pacificada, porque ela compreendeu a sua real identidade, a sua real natureza intrínseca, que é livre e independente. Então, em Mitya, o intelecto humano vai compreender a sua real identidade, natureza em Satya, e aí, naturalmente, esta mente pacificada, ela desfruta, né, do bônus da compreensão a respeito da minha natureza livre e independente, de tal modo que a meu complexo corpo-mente, a minha natureza aparente, ela desfruta de força,
emocional, equilíbrio, equanimidade, aceitação, né? De coração, etc., etc., porque eu compreendi a minha real identidade. Então, ela não está dentro dessa felicidade, ela é uma compreensão profunda. Esta segurança, esse sentimento de satisfação está dentro, está também nesta compreensão. A minha visão, ela depende dessa nova perspectiva de visão fundada na minha real identidade. Os Upanishads são declarações de identidade. Identidade se refere ao quê? Ao agente que experiencia o mundo, que se sente um indivíduo. Então, essa identidade ela precisa ser transferida para a natureza intrínseca do Jiva-Atma, de modo que ele tenha uma visão do corpo-mente e do mundo a partir desta perspectiva. Eu sou a consciência e eu não sou, né, impactada pelas experiências do corpo e da mente. Eu sou livre e independente das experiências do meu corpo-mente, desse corpo-mente que acorda comigo todo dia de manhã. Então, se diz aqui que o indivíduo ele se tornou Brahman enquanto vivo. Então, este se tornou Brahman também precisa ser devidamente compreendido, né? Ele sempre foi Brahman, ele sempre foi consciência, a sua real identidade. Mas ele assumiu a sua identidade aparente como real por um período de tempo. Ninguém sabe quantas encarnações. Então, ele reconheceu, né, a verdade por trás da declaração de identidade vedântica, Aham Brahmasmi, eu sou aquele Brahman ilimitado. Né? Então, ele se tornou Brahman? Não, porque ele nunca deixou de ser Brahman, ele somente reconheceu e reivindicou aquela declaração como um fato para ele. Tá? E deve ser feito enquanto vivo, não é esperar quando eu deixar o corpo. E, portanto, ele alcança a unidade com Brahman. Aí é dito que após a morte, não somente após a morte, mas enquanto vivo, ele reconhece a sua unidade com Satitananda, como Satitananda. A unidade em Brahman como Brahman, não unidade com Brahman. A minha unidade em Brahman como Brahman, porque tudo é somente Brahman. E eu sou esse Brahman. Agora, o Krishna, após ter falado sobre o gerenciamento, preparação da mente, ele fala sobre essas declarações referentes ao autoconhecimento e os frutos, né? Então, você precisa ser uma pessoa qualificada, emocionalmente sadia, de modo a desfrutar do benefício do autoconhecimento, né? O autoconhecimento só é bom quando nós podemos colher os seus frutos naturalmente, né? Então, essa pessoa ela é capaz de desfrutar da presença de coisas e da ausência de coisas. Olha que bacana. Ah, não, eu quero desfrutar, né, somente de ausências de coisas. Não, você tem que ser capaz de... Ah, ok, você quer viver sozinho? Vive sozinho. Mas quando você estiver entre outros seres humanos, desfrute a companhia também. Isso significa sabedoria, equanimidade, né? Não apego a circunstâncias opostas, né? Então, essa é uma pessoa sadia. Ela não reclama o tempo todo de coisas que não estão presentes, mas deveriam estar presentes, ou coisas que estão presentes, mas não deveriam estar presentes. Essa reclamação não existe, né, na mente de um Jnani. E então, o que seria essa fraqueza emocional em oposição? É a reclamação do dia a dia. Ah, não podia ser assim, por que isso, né? Então, churuminga, né? Sempre ali, né? Em italiano a gente usa brontolando. Brontolando é o que resmungando, né? Alguma coisa assim. E uma pessoa nessa condição emocional, ela é triste. E não somente triste, ela irradia tristeza ao seu redor, né? Você conhece essas pessoas que são reclamonas? A palavra, né, um apelido que uma vez eu ouvi o meu irmão falar sobre isso, muitos anos atrás, quando ele era vivo.
ele falava de pessoas reclamonas, né? Uma pessoa que vive reclamando é uma pessoa que não está satisfeita, senão não estaria reclamando. Não é assim, Marilene? Você já viu uma pessoa feliz e satisfeita reclamando? Não, você reclama o tempo todo quando você não está satisfeito e feliz. Aí a sua energia é irradiada através das suas palavras, seus gestos, suas ações, né? Então ela vai distribuir tristeza também. Portanto, nós precisamos de desenvolver essa força emocional, essa sabedoria que transforma a nossa identidade emocional, né? Precisamos ser pessoas sadias emocionalmente, porque nós contatamos o mundo através dessa janela que produz uma sensação e emoção. Com tudo que chega até nós, vem acompanhado um objeto de experiência, ele é igual, idêntico ao pensamento a respeito desse objeto de experiência, e qualquer que seja o objeto de experiência, ele vai ter uma sensação ou emoção agregada a esse objeto de experiência. E esta sensação é, oh, maravilhoso, amei, oh, terrível, odiei, né? E o Yanni, ele simplesmente, mais uma experiência, né? Por quê? Ele desenvolveu esse equilíbrio. Ele já não cai nesses polos, nesses pares opostos, produzidos por desejos e aversões. E é por causa deste autoconhecimento que o Yanni, ele desenvolve essa força emocional e psicológica que permite a ele receber as crises da vida, né? Então, qual seria a vida deste Yanni, seja ele um homem ou mulher, cuja felicidade não depende dos fatores externos, mas depende da sua compreensão? É aquele que descobriu a pacificação mental e emocional dentro de si mesmo, no sentido, dentro da compreensão a respeito de sua natureza, sempre completa, pura, né? Não dual, que é a sua essência interior, que é a única realidade, a única coisa realmente real. Aquele que descobriu a plenitude, a segurança e a alegria em sua própria natureza intrínseca, em sua identidade verdadeira. Qual é a verdadeira identidade? Nós vimos Atma Svarupam, a natureza do ser, Svarupam, Atma, ser, e, portanto, Antara Arama, o prazer, esse néctar, essa paz, essa pacificação, essa satisfação interior, se torna natural. E a interação com o mundo se torna mais uma área de recreação ou playground. Não que o Yanni fique do lado de fora sem participar de tudo no mundo, né? Ele tem um determinado atitude, né? Um desinteresse positivo, mas se ele se encontra numa situação de interagir, ele interage sem nenhum problema, vendo tudo isso como um entretenimento. Então é isso. O benefício, qual é o benefício do autoconhecimento? Eu estou feliz comigo mesmo, né? A felicidade é encontrada em minha natureza pura, a minha natureza livre, independente do mundo e das experiências que o mundo propicia. A minha segurança, o meu satisfação depende disso. A minha visão é fundada na visão upanishadica, vedântica. Somente o indivíduo que está consciente da sua natureza plena, purnatva, o tempo todo, significa conhecimento, né? Ele está consciente de tudo isso. Ele está consciente de sua natureza como o ser, a consciência, não dual, a única realidade, que não é nem interior, mas exterior, nem interior, mas nós dizemos interior porque o primeiro passo é desconectar com o mundo exterior para depois começar a contemplar, nos dá a impressão que a gente está se movendo
internamente. Não, a gente está se movendo cognitivamente, seguindo a lógica apresentada pelas escrituras de Shuar. Então, o Yan é aquele que pode ter associações com coisas e pessoas, mas pode ficar muito bem sem coisas e sem pessoas. Quando ele tem coisas e pessoas, ele desfruta, mas ele jamais se torna apegado e dependente, escravo de coisas e pessoas. Se eu sou uma pessoa que curte a solidão, mas se eu fico apegado à solidão, de novo, né, eu tenho um problema, né, porque eu me tornei escravo desta vassana, que é o desejo por estar só, né? Aí, quando eu vejo as pessoas chegam, e aí eu fico irritado, nervoso, né? Por quê? Porque existe um desejo pela solidão. E aquele que tem desejo pela companhia também é um escravo. Tanto você dependa da presença ou da ausência das pessoas, você é escravo das circunstâncias. O Yanni não, o Yanni é uma pessoa sábia. Ele não é uma pessoa que sabe fazer determinadas posturas, né? Asanas, né? De virar de cabeça para baixo. O yoga aqui significa um yani, né? Um yani yogi, um atma yana, né? É aquele que possui o conhecimento do atma. Eu sou o atma. Qual é o status desse yani? Ele é dito ser um com Brahman. Ele se tornou um com Brahman. Não que ele tenha se tornado um, mas ele descobriu o fato de que ele sempre foi Brahman. Brahman que significa o quê? Brahman, essa palavra Brahman é uma palavra interessante, mas como todas as palavras, elas potencialmente elas podem causar confusão, né? Então a definição técnica de Brahman é aquilo que é vasto, ok? Então a vastidão do oceano, por exemplo, é um símbolo de quê? De Purna, né? De plenitude, de vastidão. Então, a palavra Brahman, ela é tecnicamente traduzida como vastidão, né? Mas nós sabemos que Brahman, ele não é uma vastidão em oposição à limitação espacial, porque vastidão nos dá a sensação de ilimitação espacial, em oposição à limitação espacial. Brahman é vastidão no sentido de que é um único princípio real que pervade todos os universos, presente, passado e futuro, e pervade a ausência de projeções de universos que o Maya e Ishvara sabem propor, né? Sempre que Maya acorda, a projeção recomeça, né? Então, Brahman, ele é Purna, né? Ele é em oposição, em analogia ao oceano. Brahman seria o oceano? Não, Brahman não é o oceano, né? Brahman é a água, né? Brahman é a água, é aquilo que permeia as ondas, que em analogia, né, se refere aos indivíduos, jivatmas, né? E que permeia o oceano, que em analogia significa o universo, né? Então, nós temos o cosmos, nós temos os indivíduos, né? Jagata, Jiva, né? E nós temos Brahman. Então, Brahman, ele permeia tudo, por isso ele é vasto, mas essa vastidão, ela é livre de qualquer limitação, não existe fronteiras, nem mesmo o universo irá limitar. O universo é dito ser um pontinho que ocorre de vez em quando, em analogia, né? Um pontinho, uma sobreposição, uma projeção do cosmos que ocorre de vez em quando na vastidão daquilo que é a minha consciência, a consciência de todos, né? Consciência de Brahman. Então, para compreender essa palavra Brahman, quando eu sei que Brahman significa eu sou purna, pleno, inteiro, completo, um sem nada além de mim, a única realidade, então eu começo a desencanar dessa ideia de que eu preciso de coisas, pessoas, circunstâncias para me fazer feliz, né? Eu não preciso de pessoas, coisas, eventos, circunstâncias para me sentir seguro.
A segurança existe somente na compreensão de que eu sou livre e independente de mithya, deste mundo e as experiências que ocorrem para o corpo-mente. Esta condição é chamada de Brahmatvam, né? Total plenitude, total segurança. E por quanto tempo ele vai gostar disso? Quanto tempo ele irá desfrutar disso? Isso eu tenho que, né? O Yanni, por quanto tempo ele irá desfrutar disso? Até quando ele deixa o corpo. Porque quando ele deixar o corpo, ele já não é uma entidade que experiencia nada. Então, enquanto ele estiver vivo, ele vai desfrutar disso. E quando o Parabhada Karma terminar, o corpo ele se dissolve de volta nos elementos. A melhor descrição é essa. Ele retorna aos elementos. E agora, o que nós vamos fazer dessa matéria-prima que voltou para a gente, né? Aqui, pum, um monte de ouro voltou, e agora? O que a gente vai fazer com todo? Vamos fazer um monte de colar, um monte de pulseira, né? Um monte de crucifixos, etc, etc, né? Então, o corpo, ele se dissolve de volta nos elementos. Nada acontece com o quê? Com o Yanni, porque o Yanni, ele compreendeu que a sua real identidade e natureza é Satchitananda. Ele descobriu que eu não sou o corpo, eu não sou a mente. Eu sou a consciência, né, que animava, vivificava esse corpo, como também todos os outros corpos. Eu sou a consciência além da encarnação e desencarnação, nascimento e morte. E eu, quando deixo um corpo, e se eu deixar o corpo de tal modo que eu deixo não somente o corpo físico, mas no deixar o corpo físico, eu deixo o meu corpo sutil. O que significa deixar o corpo sutil? Os desejos e medos foram de tal modo, né, neutralizados e dissolvidos através da compreensão de nossa natureza Purnatma, que não existe mais energias de desejo e aversão que possam criar esse cluster, esse agregado de energia que irá dizer, eu preciso de um outro instrumento de experiência, eu preciso de um nascimento. Não existe mais esse corpo sutil, ele se dissolve. Então, o autoconhecimento, ele simplesmente, ele não tem nada a ver com a morte do corpo físico, mas com a morte da mente. A mente é morte, e isso pode, às vezes, assustar um pouco das pessoas, mas ela é morte para um propósito muito superior, porque eu estou abandonando, né, a minha natureza inferior e assumindo a minha natureza superior. Quem é que não gostaria de abandonar aquilo que é inferior por aquilo que é superior? Né? Eu não quero voltar mais para o Samsara, movido por meus desejos e medos. Tá? Eu simplesmente desenvolvi uma certa não apego ou desinteresse positivo a respeito desta manifestação de prazeres e dores, de tal modo que os meus desejos e aversões estão lá, não tem mais quase nada. Aí Ishvara olha para aquilo e diz assim, esse cara aí já está mais para lá do que para cá, ele não tem energia suficiente para um outro nascimento, né? Então, o que ocorre com aquela mente? Ela se dissolve, entendeu? No corpo macrocósmico causal, que é a manifestação mais próxima daquilo que é Satchitananda, né? Então, a consciência não encarnada, quando ele deixa o corpo, ele deixou o corpo físico e ele deixou o corpo sutil, a mente também foi dissolvida, porque não existem mais ragas e diversos desejos, né, para manter aquela coesão de energias que dão margem a um outro nascimento. Então, este dissolução da mente do indivíduo produz uma situação, né, que é denominada Videha Mukti. O Yanni, enquanto encarnado, é Jivan Mukti, ok? Ele é livre enquanto encarnado e depois ele é livre depois de ser encarnado e não mais suscetível a nascimento. Ele simplesmente
ele cometeu suicídio final. Ah, suicídio, então não é para mim, né? Mas não é um suicídio assim, né? Você simplesmente reivindica e assume a sua natureza superior, né? Em Brahman, e diz assim, ok, eu já passei por 875 milhões de nascimentos, já passei por diversas formas, no reino animal e vegetal, né? E agora já deu. Já deu, aprendi a lição, agora eu assumi a minha real identidade e eu me dissolvo, entre aspas, né? Em Brahman como Brahman, né? Eu me dissolvo em Brahman. Minha mente ela foi dissolvida. Por quê? Porque os desejos e aversões, ragas e nivas, foram bombardeadas e neutralizadas através desta compreensão, né, que neutraliza desejos e aversões. Desejos de quê? De mais experiência, mais isso, mais aquilo, mais continuidade. Isso tudo vai sendo dissolvido. Essa é a condição crescente na mente de qualquer yani, tá? Gradual, mas certa. Verso 25, os sábios que estão livres da ignorância, impurezas são ignorâncias, eles são livres dessas ignorâncias, eles são disciplinados e autocontrolados, purificados, eles estão interessados no bem-estar de todos os seres vivos e cujas dúvidas são dissipadas, eles alcançam essa tal unidade em Brahman como Brahman, né? Então, mais um apontamento, né, da condição do Yoni, dos frutos, né? Os frutos do Atmayana, eles se tornaram livres dessa ignorância através das disciplinas, né? Eles foram se disciplinando, né? Regulando a sua ignorância, né? E sendo mestres das suas vasanas, eles controlaram esta ignorância cósmica, né? E no final eles se tornam seres humanos, né? Mais, né? Tendendo para a manifestação divina do ser humano. Quando o indivíduo ele se torna mais divino e menos animal e menos humano, no início nós somos animalescamente humanos, depois nós somos humanos humanos, depois nós somos humanos divinos. Quando o indivíduo ele começa a se tornar mais divino, né, ele começa a desenvolver uma compaixão, uma empatia por todos os seres, né? Você vê os outros seres, você vê assim, uau, é tudo Brahman, é tudo Ishvara, é tudo consciência, olha que beleza isso, olha que beleza aquilo. Então, ele gradualmente ele vai desenvolvendo essa empatia, essa compaixão, e faz dele uma pessoa amada pelos outros, aqueles que têm olhos para, mente para perceber, né, a compaixão do Yoni, né? Eles se tornam, então, interessados no bem-estar de todos os seres vivos. Mas para isso, para que eles sejam realmente sábios, eles precisam remover todas as dúvidas, dissipar todas as dúvidas a respeito da declaração final de identidade, Aham Brahmasmi Tatvamasi, né? Todas as dúvidas são removidas através do Manana, né? Você convida todas as dúvidas que estão no porão da mente, e vai dissipando, com a ajuda ou não de um professor, né, até que você tenha total convicção, Aham Brahmasmi. Então, você se torna um em Brahman como Brahman, porque Brahman é unidade, é a consciência não dual, a existência não dual. O que significa existência não dual? Não existe duas existências, né? Ah, existe um universo aqui, existe um outro universo ali, então existem duas existências. Não, é a mesma coisa que dizer que existe um Jiva Atma aqui, o Arlindo e a Betânia lá, um Jiva Atma. Então, se existem dois Jiva Atmas, existe duas existências? Não. Existe uma existência que concede a existência a todos os seres, a todos os universos, passado, presente e futuro. É uma única existência que é idêntico a uma única consciência a partir do qual esta inteligência de Ishvara, né, surge para sustentar essa projeção que nós chamamos Mithya, né? Então,
as dúvidas precisam ser dissipadas para que a gente possa estabelecer esta convicção de autoconhecimento. Então, mais uma vez, ele falando sobre o benefício, mas a beleza deste verso, está dizendo o Swamiji, é que apresenta isso como um estágio na evolução espiritual do indivíduo. Quais são os estágios pelos quais alguém passa para atingir esta elevação espiritual? São todas as estações, os estágios que a gente vai passando. O destino eles escreverão lá na frente, mas na lateral do ônibus eles escrevem as rotas, só as rotas. A gente passa por tudo isso, né? A gente passa por karma, dharma, upasana, shravana, manana e didhyasana, e a gente vai vendo as nossas personalidades sendo transformadas de tal modo que a gente possa realmente, né, desfrutar desse resultado, né, o resultado desta investigação, né, colher os frutos do autoconhecimento, né? O primeiro estágio é você superar a sua fraqueza mental e emocional, né? Através do Karma Yoga, através da observação do Dharma, você se torna uma pessoa mais pura, né? E os problemas emocionais vão sendo minimizados, né? Você vai se tornando mais e mais mestre dos seus desejos e aversões, eles vão sendo convertidos em preferências por isso sim, isso não, mas ambos são preferências. Prefiro não, prefiro sim, né? Mas são preferências. Jamais atribuindo felicidade na presença ou na ausência de pessoas, coisas, circunstâncias, situações ou eventos, né? Esses são os problemas básicos que precisamos superar, né, neste processo de desenvolvimento, né, de uma personalidade sadia, como colocou o Swami Paramarthananda. Eu estou contente porque isso está aqui. Isso é uma noção totalmente equivocada, né, que precisa ser reexaminada e corrigida. Ah, não, agora eu consegui isso. Ah, agora eu tenho uma casa maravilhosa. Ah, agora eu tenho um emprego maravilhoso. Tenho um carro novo. Agora eu tenho um relacionamento. Tudo isso precisa ser reexaminado de acordo com os ensinamentos do Vedanta. Aí as pessoas, sem saber exatamente como sair de tudo isso, elas começam a praticar austeridades. Qual é o problema da austeridade? É repressão, é supressão, né? Não, não, não vou cair mais nessa. Então eu vou simplesmente evitar contato com o mundo, né? E também não é uma solução. A gente precisa ser livre apesar do mundo, não através da remoção do mundo, né? Na austeridade, o que você faz? Existe a prática, existe a sadhana da austeridade, é um tratamento choque, digamos assim, né? Porque quando você vê que você está apegado a alguma coisa, alguma pessoa diz assim, não tem jeito, esse é um apego tão profundo que eu vou ter que fazer um tratamento choque, né? Então eu me separo, eu me movo numa área muito distante, por exemplo, e eu faço um acordo, ó, nenhuma troca de e-mail, nenhuma troca de WhatsApp, não, 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 não. Eu quero passar um ano sem nenhum contato, né? Isso aí é um esforço, né, de austeridade, é extremo, é radical, né? Mas pode servir determinado propósito. Por quê? Por que que isso serviria um determinado propósito? Porque quando você está muito próximo de algo que possui, que produz perturbação emocional e intelectual, você não consegue sair daquela situação, porque você está muito exposto a alguma coisa, alguma pessoa, algum evento, alguma circunstância que compromete a sua capacidade intelectual de discernimento, discriminação e etc, etc. Então, em alguns casos, tapas ou austeridades, ele pode servir este propósito, porque a gente precisa de proteger a nossa condição mental, emocional, intelectual, para que a gente possa efetivamente, eficazmente, entrar nesse processo de Shravana, Manana e de Didhyasana, né? Então, você vai fazer um esforço de viver sem aquele objeto, aquele desejo compulsivo, vinculativo,
você vai viver sem isso. É como o Marcelo, que renunciou ao café e agora vive sem café. Você viu ele bebendo água o tempo todo aqui, ó, né? Ele transcendeu a vássana do café. No início, ele pensou, não, sem café eu não consigo viver, né? Sem isso ou aquilo eu não consigo viver, mas aí você joga duro. E não é fácil, não é fácil. Eu descobri que eu tinha problemas de saúde sérios depois de uns 5 anos nos Estados Unidos, passando por um estresse monstruoso, onde eu perdi quase todas as minhas reservas econômicas, até abrir um restaurante. E aí, no restaurante, eu desfrutava dos vinhos italianos melhores possíveis, o nosso pãozinho italiano, né, feito todo dia, né, uns doces, né, umas sobremesas italianas lindas, maravilhosamente bem feitas, segundo a tradição. E aí, quando eu descobri que eu estava doente, problemas, né, que potencialmente eram muito sérios, né, um médico muito honesto, falou para mim, ó, você vai ter que praticar austeridade. Como assim? Não pode tocar o álcool, porque isso está irritando mais ainda e criando essa situação sempre mais crônica, que pode se desenvolver como um câncer. Não pode tocar o álcool, não pode tocar açúcar, nenhum doce, não pode tocar o seu pãozinho de farinha branca, porque aquilo também é açúcar, né? E você tem que parar de comer pasta fresca feita no seu restaurante. Quando ele foi apresentando isso para mim, ele sendo uma pessoa sábia, ele foi apresentando gradualmente. E eu fui dando chilique. Eu fui realmente, fui me revelar. Não, não é possível, que vida é essa que eu posso comer mais do que o tiramisu? Não, isso não é possível. Me dá alguma coisa aqui para contrabalançar o efeito do tiramisu. Então, no início não é fácil, porque existe apego, né? Mas quando você vê a situação, no meu caso, né, era uma situação de que ou eu vou viver uma vida curta, né, e morrer de um câncer de cólon, como o meu médico me colocava, né? Ou eu vou ter que renunciar a todos esses prazeres que tinham se tornado vícios, né? Quando é questão de vida ou morte, você fala assim, ok, né? Vou ter que passar por isso, né? Vou ter que... E aí, o que que eu fiz? Eu criei um restaurante que era o restaurante mais famoso, isso eu estou falando 10 anos atrás ou mais, o mais famoso restaurante gluten-free do estado de Washington, né? Porque eu era meu cliente número um, né? Então, fui fazendo tudo, peguei um chefe, contratei um chefe que era celiaque, né? Que fazia tudo gluten-free, que evitava contaminação cruzada na cozinha, né? E aí fui fazendo tudo isso. Mas não é fácil, não é fácil. Essas vassanas, né? Elas, às vezes, elas requerem uma austeridade que se faz necessária, entendeu? Por quê? Porque na presença de determinados objetos, os quais eu me tornei viciados, né? Eu perco a minha saúde física, no meu caso, né? E eu perco a minha saúde emocional e intelectual. E tanto a saúde física como intelectual e emocional são fundamentais para que nós possamos fazer esse processo vedante. Você concorda, Betânia? Betânia? É por isso que no hinduísmo existe a prática de austeridade. Na austeridade, você vai fazer isso. Eu vou aprender a viver sem isso. Eu vou tirar o café da minha vida. Se for necessário, eu vou tirar todas as frituras. O brasileiro adora uma friturinha, né? Tirar as frituras do brasileiro é difícil, né? Professor, eu Oi. lembro quando se fala disso, daquela analogia com a tartaruga, né? De recolher os órgãos dos sentidos, né? É. Eu tenho feito uma prática aqui de vez em quando, de colocar uma plaquinha de silêncio e aí não falar com ninguém, mesmo indo no restaurante. E, e isso tem trazido até um lugar de descanso. Ao mesmo tempo que eu estou controlando é, a fala, né? Que é um órgão de ação, não é dos sentidos, mas é de ação.
E aí eu percebo o descanso na não fala, né? É interessante isso. E, eu concordo que eu acho que algum controle dos sentidos, recolhendo para dentro do casco, né? Todas as patas e a cabeça da tartaruga, isso ajuda a gente a manter a mente mais tranquila, porque é fácil os órgãos dos sentidos modificar o estado da mente, que é o mais precioso para o ensino, né? E quando eu vejo os meus desejos e aversões modificando meu estado mental, eu imediatamente sinto como eu estudo todo dia, né? Uma, eu busco uma força de vontade, porque eu falo assim, caramba, isso aqui vai atrapalhar minha leitura agora, né? Porque atrapalha, quando o estado mental está mais emocional, assim, apegado, e aí o quanto isso para mim tem valor, né? Acho que faz todo sentido esse recolhimento. Sim, sim, muito bem colocada a lembrança da tartaruga, né, e os seus membros, que representam os órgãos sensoriais, e ela é muito sábia, né, ela sabe recolher quando existe perigo. O perigo qual é? O perigo é a samsara, o apego, a dependência e o sofrimento psicológico humano. Então, quando a gente, em determinadas circunstâncias, a gente tem que se recolher mesmo para desenvolver essa saúde mental e emocional que nos permita fazer a transformação, que só é possível através do exercício de nossa faculdade, né, intelectual, né? O intelecto. Então, muito obrigado, Betânia, muito bem colocado, impecável a sua descrição. Eu fico feliz de você concordar com as escrituras. Você falou assim, eu concordo com as escrituras. Então, você... Eu não falo, não concordo com as escrituras, falo algumas coisas que você fala, esse mundinho, não sei o que, aí eu falo que eu não concordo, mas não está nas escrituras. Ok. O que que a gente faz? A gente vai desenvolver essa saúde emocional inicialmente, né? E abdicando aqueles elementos, aquelas experiências que não me elevam, não são conducentes, né? Ou não criam uma condição no qual eu possa me elevar espiritualmente, né? Ok. Eu posso ser feliz sem coisa alguma, e isso é que significa a prática da austeridade. Quero provar a mim mesmo que eu não dependo do outro ou de nada, né? Então, a gente tem que botar para o teste, mesmo que no início possa ser doloroso. No próximo file, arquivo, né? Vamos voltar aqui do segundo parágrafo, quando o Swami, nos versos anteriores, ele diz que o Yanni é aquele que desenvolveu uma certa empatia ou compaixão para com todos os seres vivos, né? Sejam eles sencientes ou inertes, né? De tal modo que ele é interessado no bem-estar. Então, o Yanni, naturalmente, ele tem uma atitude que é até mesmo além da atitude do Karma Yoga, né? Porque ele desenvolveu essa empatia, né? Por todos os seres vivos, né? Vendo a beleza de tudo isso, né? Apreciando, né? Essa criação aparente e sentindo, né? Uma certa empatia pelos seres humanos, que são aqueles que têm problema do sofrimento psicológico, né? Então, o Yanni, ele vê aqueles sofrendo psicologicamente e ele vê sem nenhum julgamento, mas ele vê com uma visão de empatia, de compaixão, né? E fazendo sempre um convite para que as pessoas queiram superar esta natureza humana, né? Sob a influência dessa ignorância cósmica, né?
Então, o Yanni é aquele interessado no bem-estar de todos, e ele, naturalmente, ele observa o Dharma, e ele vive uma vida, do ponto de vista ético e moral, impecável, né? Porque se você viola o Dharma, você não tem realmente essa empatia, ou esse compaixão, ou esse amor, porque a gente vai violando o Dharma na medida que a nossa perspectiva é egocentrada e menos uma perspectiva de interesse, né, do bem-estar de todos. Não, eu quero o meu bem-estar, no máximo o bem-estar do meu familiar, dos meus familiares mais próximos, né? Mas o objetivo aqui é que nós tenhamos uma apreciação e o interesse, né, pelo bem-estar de todos os seres, né? Então a gente vai mover daquela condição egóica, né, do ego, do jiva, né, expandindo a mente, e nessa expansão da mente a gente vai se tornando pessoas com uma capacidade de empatia. A empatia nos permite sentir a dor dos outros também. Eu, quando penso no que está acontecendo no Oriente Médio, as pessoas ficam assumindo uma parte, a outra parte. Eu só sinto a dor daquelas pessoas morrendo aos montes todo dia, entendeu? Morrendo debaixo dos destroços. Então, a gente vai, né, desenvolvendo esta expansão mental, emocional, que inevitavelmente faz do indivíduo mais sensível à dor do outro, né? Ah, mas eu não quero ser sensível à dor dos outros, porque tem muita gente sofrendo dores no mundo. Então você vai ser uma pessoa grosseira, uma pessoa densa, uma pessoa que não tenha sensibilidade de perceber o sofrimento do outro, e aí você vai começar a fazer coisas e produzir sofrimento nos outros sem se dar conta, tá? Então, você não é uma pessoa realmente refinada, purificada. Somente uma pessoa refinada ela consegue desenvolver uma mente expansiva, né, com essa qualidade de compaixão e empatia. Ela se torna uma mente sensível, sensível aos outros, à dor dos outros, né? Quando você percebe a dor do outro, você sente a dor do outro, você não consegue machucar o outro, né? Porque você está sentindo a dor que você causou no outro. Não é isso? A gente não consegue. Por quê? Você tem uma sensibilidade que vê isso, entendeu? Eu cometi um pequeno erro recentemente e logo depois eu liguei para o meu barbeiro e me desculpei, entendeu? Porque eu falei umas palavras, muito raro que eu falei algumas palavras ásperas, né, para ele, antes de eu ir para os Estados Unidos, né? E imediatamente eu me dei conta, olha aqui, eu dei uma vacilada agora, entendeu? Aí eu tenho que pedir desculpa, pelo menos. Por quê? Imediatamente eu pensei, né? Eu joguei essas palavras fortes para ele que pode ter machucado ele. Depende da sensibilidade do outro. Tem alguns que não se machucam. Mas eu falei, existe a possibilidade que eu tenha machucado ele, então eu quero corrigir isso o quanto antes, né? Pedindo desculpa, fazendo o outro feliz, se livrando de qualquer sentimento de inadequação, incapacidade ou culpa, né? Então, esta é um aspecto, né? Essa sensibilidade é inevitável, né? É inevitável. Você quer Yana, você vai se tornar uma pessoa mais sensível. Essa capacidade é chamada de empatia, é uma qualidade fundamental, é uma virtude fundamental. O caráter humano se baseia nesta capacidade, nesta sensibilidade, né? E essa capacidade é a capacidade de sentir, né, a dor dos outros de tal modo que você não consiga mais machucar os outros. O que não significa dizer somente aquilo que os outros querem ouvir, entendeu? Porque a vida, inevitavelmente, ela é interação entre seres vivos, né? E a gente não pode estar ali sempre fazendo o jogo do politicamente correto, dizendo sempre aquilo, né, que os outros querem ouvir. Não, a gente fala, mas a gente fala, né, dentro do possível, né, sem uma energia de agressão ou de julgamento, né, mas como uma sugestão,
dizendo coisas, ó, talvez não seja exatamente assim, né? Isso e aquilo, né? Então, inicialmente, eu inicio aprendendo a sentir os sentimentos dos meus próximos, né? Dos meus companheiros, das minhas companheiras, né? Da mulher, do marido, dos filhos. Você vai, né? O ambiente familiar é um ambiente tão íntimo, né? Que, quem é que está aí? Tem o Henrique tem família, né? A Mariné, não sei se ela tem filhos ainda em torno dela, mas essa vida de família, né? Ela nos permite sentir realmente, né? A dor um do outro, né? É um exercício ótimo, né? Então, eu tenho capacidade de expandir a minha mente de modo que eu não, né? Não esteja ali, né? Eu sou sensível, não estou ali machucando os outros. Eu vou tentar, né, educar, incentivar, sugerir aos filhos, por exemplo, né, de acordo com a minha sabedoria espiritual, né, minha observação do Dharma, etc., né, mas sem jamais adicionar mais e mais sentimentos de inadequação e culpa no outro, que machuca, machuca, tá? A gente já vem para esse mundo com tantas dores, com tantas feridas, nossas vasanas, né? Aí, se a gente fica ali, pá, pá, você é inadequado, você não serve para nada, e a gente faz isso com as melhores das intenções. De vez em quando, vocês que me conhecem há mais tempo, eu cito o quanto devastadora foi a minha história de vida com a minha mãe. Ela o tempo todo me comparava e dizia: você não vale para nada, você é isso, você é aquilo. Imagina a condição que eu me encontrava quando eu tinha 14, 15 anos, né? Eu tinha instintos quase que suicidas. E as pessoas fazem isso com a melhor das intenções. Minha mãe queria que eu fosse, me superasse a mim mesmo. E ela dizia assim: assim não dá, você é inadequado, você é errado, pá, e dá uma surra no cara, né? Sabedoria é uma qualidade, né, muito rara. E somente uma pessoa com essa saúde emocional, a saúde espiritual, que permite a ele ou a ela uma compaixão e empatia, é capaz de ajudar os filhos, né, sem adicionar, agregar mais sentimento de culpa e inadequação aos filhos, né? Assim, nós expandimos nossas mentes de modo a sentir o sentimento das crianças. Para a pessoa de mente estreita, de mente densa, de mente grosseira, as coisas pertencem a ela ou às outras, mas uma pessoa com a mente ampla, refinada, ela não diferencia. Para ela, o universo é uma grande família. Então, todos pertencem a essa família, onde tudo é compartilhado. Olha que linda essa passagem de um texto, né? Conselhos Benéficos do Narayana. Eu não conheço esse texto. Para uma pessoa de mente estreita, né? Uma mente realmente densa, só existe o eu e o meu. As coisas pertencem a mim ou elas são das outras. Mas para uma pessoa com a mente expansiva, né? Uma mente refinada, ela vê que tudo simplesmente pertence a todos, né? Isso é absolutamente, diagonalmente oposto àquilo que os grandes bilionários deste planeta pensam, né? Eles querem sempre mais e mais e mais, somente para eles. Para ela, para essa pessoa, sabe, o universo é uma grande família. Imagina essa visão, né? Essa visão de um mundo, de um planeta onde nós possamos viver como uma grande família, ao invés de estar sempre ali movidos por esse sentimento de ódio e vingança que a gente vê nos dias de hoje, lá no Oriente Médio, querendo só mata tudo, acaba com tudo, não, eu mato vocês, vocês. Entendeu? É o fruto de um declínio espiritual monstruoso o que está ocorrendo neste planeta. Mas imagina ver o universo, este planeta, como uma grande família. Todos pertencem a essa família e tudo precisa ser compartilhado, porque todos nós somos filhos do Criador.
E nós temos os mesmos direitos fundamentalmente, né? Os mesmos direitos. Tá? Então, a gente retorna amanhã, né? E o Swami vai falar sobre miopia espiritual, mas a gente deixa isso para amanhã, ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Obrigado, meus queridos. Até amanhã. Ishvara permitindo.